Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias do Vascão. A coisa tá ficando feia para 777 Partners. Um dos jornais mais famosos do mundo, New York Times, analisou a situação da empresa norte-americana em um artigo e citou o Vasco nessa matéria, né? Vamos trazer aqui o que está acontecendo dentro da empresa após a tentativa de compra do Everton lá da Inglaterra. Várias coisas estão acontecendo e isso não está sendo nada benéfico ao Vasco. Vamos falar disso, vamos falar também aqui dos patrocínios da camisa do Vasco, quanto que o Vasco vem recebendo aí anualmente com todos os patrocínios da nossa camisa, como que está o contrato com a capa. Também vamos falar aqui da situação de 5 jogadores que disputam a vaga de titular no lugar do Paulinho Paulo, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e também muito mais para vocês agora. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco espera receber nessa terça-feira os 36 milhões de reais restantes do aporte financeiro aí da 777 Partners. O Vasco vivia expectativa que no último dia 5 de outubro seriam pagos aí os 120 milhões de reais do aporte financeiro da empresa norte-americana. Esses valores não caíram na conta do Vasco integralmente e sim por partes, né? A 777 Partners pagou parte desse valor na sexta-feira, depois pagou, se eu não me engano, no sábado, e agora a tendência é que nessa semana caia o restante dos 36 milhões de reais restantes aí para o Vasco pagar dívida de jogadores, as dívidas que o Vasco já tem na FIFA. O Vasco já está com o transfer ban da FIFA, né? O Vasco não pode registrar mais novos jogadores enquanto não pagar essa dívida, mesmo que agora seja um período que não está acontecendo mercado da bola, não está acontecendo transferências aqui no Brasil, mas se o Vasco não pagar isso logo, quando acabar a temporada, se não tiver o dinheiro, o Vasco não vai conseguir reforçar a equipe, por exemplo, para o próximo ano. A situação grave, precisa ser resolvida o quanto antes, e o Vasco ainda está dependendo dessa grana aí para resolver questões das dívidas aí do Manuel Capasso, jogador que veio contratado junto ao Atlético Tucumã, o lateral direito, Pumita Rodrigues, que veio do Nacional do Uruguai, também a situação do goleiro Léo Jardim, que veio do Lille da França, além de 2 jogadores aqui no futebol brasileiro, que o Vasco ainda está devendo os clubes, né? O Jair, que veio do Atlético Mineiro, e também o Lucas Piton, que veio do Corinthians. Vale sempre ressaltar que contratualmente, desde a manhã de sexta-feira, o Vasco poderia ter tomado medidas para recuperar 51% das ações da 777 Partners e retomar o controle do futebol pelo um valor simbólico de R$1.000. Isso estava no contrato em caso de atrasos aí do aporte, né? O aporte atrasou bastante e o Vasco poderia ter exercido essa cláusula, mas segundo as informações, a diretoria do Vasco usou o bom senso, acreditava até o fim que realmente a empresa iria depositar a grana e agora falta, como eu disse, uma parte desse aporte financeiro. Mas essa situação não para por aí, parece que é muito mais fundo do que a gente imagina, né? O New York Times, um dos maiores jornais do mundo, lá dos Estados Unidos, analisou a situação da empresa norte-americana e fez um artigo muito interessante e citou o próprio Vasco nesse artigo. Inclusive, eu vou até deixar o link para você acompanhar na íntegra aqui como que está essa matéria. É importante todo vascaíno ler essa situação aí da empresa norte-americana, né? Dias atrás a gente trouxe informação aqui que a empresa estava muito perto de comprar o Everton da Inglaterra. Eles já tinham um acordo bem avançado com o clube inglês. Como garantia, eles iriam oferecer um pagamento antecipado ao time inglês, né? E esse empréstimo giraria em torno de 25 milhões de dólares. Vale ressaltar que o artigo confirmou que realmente a empresa emprestou esse dinheiro ao Everton, porém isso não teria passado desapercebido por um clube da empresa. Esse clube é nada mais, nada menos que o Vasco, já que essa quantia era muito semelhante à que o Vasco iria receber da empresa norte-americana, e isso não aconteceu, né? Atrasaram bastante o pagamento. Talvez o dinheiro do aporte do Vasco foi oferecido ao Everton, né? Foi emprestado ao Everton e a empresa ficou sem a grana para passar para o Vasco. É algo muito parecido com o que disse uma reportagem no início dessa temporada de um jornalista que destrinchou totalmente como que funciona a 777 Partners, que eles usam o mesmo dinheiro em todos os clubes, né? O dinheiro que talvez serviria para o Vasco foi para o Everton. O dinheiro que talvez ia para o Everton agora vai para o Standard Liège e vice-versa. Mais ou menos isso que o jornalista quis explicar e agora parece que a gente está vendo algo semelhante acontecer realmente, né? Além disso, a matéria traz vários outros pontos. Dívidas da empresa norte-americana, dívidas aí do Josh Wander, até mesmo com situações pessoais, cara. É muita coisa, porque era uma empresa que até então era desconhecida no cenário mundial.
e do nada os caras apareceram comprando vários clubes ao redor do mundo, né? Vou deixar o link na descrição para você acompanhar aí a matéria completa, porque se eu for trazer tudo aqui, o vídeo vai ficar enorme e eu acho interessante você dar uma lida assim no que está acontecendo na empresa e o que está acontecendo com o Vasco. Fato é de que o Vasco espera sim receber 36 milhões de reais nessa semana do aporte financeiro, o restante do aporte financeiro, para quitar suas dívidas e aí ficar zerado e começar já a fazer o planejamento para a próxima temporada. Mas claro, precisa permanecer na primeira divisão para aí sim fazer um planejamento um pouco mais responsável, porque se cair, tudo vai mudar dentro do Vasco, o CEO vai embora, também vai embora o Paulo Brax, imediatamente esses caras serão demitidos, está no contrato aí da empresa norte-americana com o Vasco e vamos aguardar, ver se vai dar tudo certo e o Vasco ficar na primeira divisão. Deixa aí nos comentários o que você acha do que está acontecendo com a CSS7 Partners e claro, envolvendo o Vasco nesse meio aí todo. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. 5 jogadores estão disputando a vaga aí do meio-campista Paulinho Paula, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o São Paulo e está fora do jogo contra o Fortaleza. Para muitos, ele é o melhor jogador do Vasco, também um dos melhores reforços que o Vasco contratou nos últimos anos, mas infelizmente ele foi displicente, tomou o cartão amarelo e está fora desse jogo contra o Fortaleza. E de acordo com as informações aí do Globoesporte.com, a entrada mais provável aí no time seria a entrada do Marlon Gomes. Estão disputando essa vaga o Payet, também o Barros, o Jair e uma alternativa mais remota seria aí o do Matheus Cocão. Esses 5 jogadores estão disputando a vaga do Paulinho Paulo. Vale ressaltar que além do Paulinho, o Figueiredo também tomou o terceiro cartão amarelo, mas o jogador não estaria disponível de qualquer forma, já que está servindo a seleção sub-23 do Brasil para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago lá no Chile. E para você, torcedor, quem você escalaria no time titular para esse jogo contra o Fortaleza? Eu acredito que o Marlon Gomes será escalado, já que muito possivelmente o Rossi deverá voltar a titularidade nesse jogo contra o Fortaleza. Ele está se recuperando de lesão, acho que até lá já deverá estar 100% e deverá estar à disposição do técnico Ramon Dias. Caso o Ramon Dias não escale o Rossi titular, pode ser que o Marlon Gomes seja mantido ali mais à frente e no meio campo ele coloque o Payet ou talvez o Jair para dar um pouco mais de contenção, já que o Fortaleza é um time bem complicado, é um time chato, rápido, tem bons jogadores com alta qualidade, né? A gente viu o que eles fizeram com o Corinthians, né? Amassaram o Corinthians e com certeza o Vasco tem que entrar muito focado para conquistar esses 3 pontos. Não pode mais vacilar em São Januário. Qualquer vacilo nessa altura do campeonato pode ser fatal. Olha o que a gente está vendo. O empate contra o São Paulo foi muito comprometedor. A situação ficou muito difícil para o Vasco, já que todos os outros adversários venceram aí na tabela e principalmente o Santos, que foi o pior resultado possível para o Vasco nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Deixem nos comentários quem você escalaria para o jogo contra o Fortaleza. Bom, e para fechar, de acordo com o Lance, o Vasco está recebendo cerca de 60 milhões anuais em patrocínios estampados aí na sua camisa. O Vasco que atualmente hoje conta com a PixBet, com o mercado Bitcoin, com a Capa, com a Itermac Assistência e na parte de trás o Banco BMG e a Vral aí, que é a empresa do Ronaldinho Gaúcho lá de energético. Esses são os patrocinadores atuais na camisa do Vasco. Quando você para analisar, a Fria é um valor muito baixo considerado a outras grandes equipes aqui no futebol brasileiro, mas é sempre bom lembrar que o Vasco é um time que estava na segunda divisão, ficou muitos anos disputando a Série B, não disputa a Libertadores há vários anos e logicamente não vai ter patrocínio aí querendo pagar valores exorbitantes ao Vasco, sendo que o Vasco não disputa mais competições, né? O Vasco sempre é eliminado nas primeiras fases da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Quando tá na primeira divisão, luta para não cair e lógico que isso com certeza afasta grandes patrocínios ao nosso clube, né? Tanto que o Vasco recebe a mixaria da Capa. Com certeza é um péssimo contrato que foi feito pelo Alexandre Campelo, mas naquela época o Vasco estava muito mais ferrado do que está hoje, por exemplo. E só para deixar claro, o contrato com a Capa se encerra no final do ano que vem. O último ano de contrato com a Capa, caso o Vasco não renove, vai ser a próxima temporada. E o Vasco recebe meio que um valor meio que simbólico da Capa, né? Porque os valores giram um pouco mais ou um pouco menos aí de 1 milhão por ano que o Vasco recebe aí da empresa italiana. É um valor muito baixo comparado aí a outras fornecedoras que patrocinam outros clubes aqui no Brasil, né? Talvez teria até sido até mais interessante para o Vasco fazer a marca própria, que talvez daria mais dinheiro ao Vasco do que a própria Capa. Faz lindos uniformes, belas camisas, mas dinheiro que é bom para o Vasco, que é o que tem que ser levado em consideração, o Vasco não recebe absolutamente quase nada da Capa. Tem uma grande receita aí com vendas de camisas, mas só com o patrocínio, só de assinar o contrato, o Vasco tinha que receber muito mais, tinha que receber pelo menos de 5 a 10 milhões de reais no mínimo aí, na minha opinião.
Infelizmente não é isso que o Vasco recebe da capa e, na minha opinião, eu acho que seria válido a 777 Partners tentar refazer esse contrato, conversar com a capa, já que é uma parceria muito benéfica para ambas as partes, tanto para o Vasco e também para a empresa italiana, e para ver se o Vasco consegue melhorar esse contrato e receber mais grana. Caso não consiga resolver essa situação, aí o Vasco tem que analisar o mercado, ver se vai ter alguma outra empresa oferecendo um valor mais atrativo ao Vasco, para o Vasco trocar de fornecedor esportivo a partir do ano de 2025. Deixe nos comentários o que você acha desses valores aí que o Vasco recebe, que gira em torno de 60 milhões de reais anualmente com todos os patrocínios. Aí vai ter muita gente que vai lembrar na época do Eurico, o Eurico não tinha patrocinador, que recebia uma mixaria, mas claro, aquilo ali é outros tempos, cara. Hoje a gente vive uma nova realidade, onde o futebol é totalmente marketing, onde patrocínios giram milhões e milhões, e o Vasco precisa sempre buscar os melhores patrocinadores, né? O Vasco tem que estar sempre buscando os melhores valores possíveis aí para sua camisa e, claro, lógico, precisando melhorar o seu futebol ano após ano para aí sim chamar a atenção do mercado e trazer patrocinadores gigantes aí para nossa camisa, né? Deixem nos comentários a sua opinião. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.